Nosso amigo Helder de Andrade cantou aí uma canção navarro, sabe o significado dela? São canções de cura, né? São canções que chamam os espíritos para estarem presentes e auxiliar na cura, no entendimento, né? Na abertura. Tudo aquilo que a gente vai iniciar, a gente chama essas canções para dar a bênção, para trazer força. São canções do leste, canções do oeste, né? Que, enfim, são direções sagradas. Falar sobre canções e sobre iniciações, né? Como é que foi o início? Como é que foi vamos dizer, como você começou os seus estudos nas práticas nativas? Como é que foi a sua iniciação nesse caminho vermelho, né? Nesse caminho xamânico? Então, Samuel, eu sou novo, tenho 25 anos, né? Eu sempre tive um chamado interior, desde os 12, 13 anos, e fui buscar por muitas religiões, né? Fui estudar bruxaria, fui estudar espiritismo, enfim, várias religiões. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu comecei a estudar o xamanismo, que era algo mais próximo de uma bruxaria natural, de uma prática ritualística, né? Na natureza, honrando Deus, sem você estar dentro de um templo, de uma igreja, enfim. E comecei a estudar o xamanismo através de internet, através de livros. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas, né, desse meio aqui em São Paulo, né? No caso, a gente tem aqui Ciro Leão, que foi um dos meus professores, Stan Chane, né? Enfim, vários professores. E aí comecei na prática nativa mesmo, sentir, né, o que era o caminho nativo na prática, com esse professor Stan Chane, do qual eu sigo até hoje. E aí passei por iniciação de tenda do suor, plantas de poder, busca de visão. Interessante, enfim. né? E sempre quando a gente traz novos convidados aqui no programa, isso a gente faz quase que uma vez por mês, a gente sempre repete essa mesma pergunta, porque cada um traz a sua visão, traz a sua forma de pensar, a sua maneira de identificar, a sua maneira de expressar o que seria um xamã, né? E o que acontece para você, o que é que seria para você um xamã? Olha, Samuel, eu ultimamente, assim, quando eu entrei no caminho, sim, eu era uma pessoa que buscava, assim, o xamã, ser xamã, pelos dons maravilhosos, né, pelas faculdades espirituais, enfim, por toda a magia que o xamanismo fala. E hoje, assim, com esse pouco de tempo que eu estou caminhando, eu estou entendendo que o xamã, antes de qualquer, assim, purpurina que a gente pode falar, qualquer dom, assim, né, ele é uma pessoa que ele aprende a ser ele mesmo. Ele é uma pessoa que ele tem que
ao tempo todo morrer e renascer dentro dele, para ele aprender a ser quem ele é, né? Deixar de ser, repetir um padrão de pai e de mãe, como o Samuel falou no outro quadro, deixar de repetir um padrão de sociedade, deixar de repetir o que os outros esperam da gente. E o xamã é isso, ele aprende a sentir ele mesmo, a honrar ele mesmo, e a partir disso expressar quem ele é de fato, sem perder a sua essência, né? Sem deixar que o meio, ou a sociedade, ou os indivíduos corrompam essa essência, que é sagrada, né? Então o xamã, para mim, antes dele começar a perceber o plano espiritual de uma maneira mais ampla, ele é a pessoa que ele tem que aprender a ser ele mesmo. Então eu digo assim, olha, não é o colar, não é o tambor, não é nada, é aquilo, ser. A expressão da própria essência, né? A expressão daquilo que ele realmente é. E uma das coisas que é muito interessante, que é muito presente nas práticas nativas, que é você expressar e caminhar a sua própria verdade. Porque isso é sua opinião sagrada, a sua verdade sagrada, aquilo que realmente traz a realização daquilo, do propósito, do grande mistério de ter feito você, de você ter se feito como grande mistério aqui, né? Que também é um processo muito interessante relacionado com isso. Porque conta-se uma história que fala que os seres humanos, na verdade, é que descobriram Deus, que fez com que Deus aparecesse através exatamente desse caminhar à verdade, né? Tem alguma canção que inspira essa conexão de um xamã caminhando nessa trilha harmoniosa, nesse caminho do coração, nesse caminho interno? Assim, canção, acho que todas as canções que a gente aprende e traz, né, são canções que levam a entrar em contato com esse coração, com esse caminhar, né, junto com o Criador. Mas eu posso aqui trazer uma outra canção que com certeza vai inspirar isso novamente. Que bom. Uma canção de abertura, de expansão. Quando a gente precisa expandir alguma coisa, algum projeto, né, alguma coisa que a gente queira que cresça, a gente canta Apenawa, Apenawa, Heia, 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 Apenawa, Apenawa, Heia, 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 Apenawa, Apenawa, Heia, Heia, Heia,
Arro! Muito bom, muito bom. Boas canções. Muito boas canções. Tem uma participação aqui do chat da Karen. Ela está dizendo aqui: estou adorando o programa, parabéns. Como seria ter sonhos a partir do momento que saímos do mundo das mentiras dos princípios? E como ter sonhos vivendo em um mundo de princípios? Olha só que pergunta. Como será ter sonhos a partir... Como ter sonhos vivendo em um mundo... Como seria ter sonhos a partir do momento que saímos do mundo das mentiras? E como ter sonho vivendo em um mundo de princípios? Olha, nesse mundo de mentiras, vamos dizer assim, essa matrix que a gente vive, no meu ponto de vista, né, ter sonhos vai depender daquilo que move você, né? Karen, né? Karen. Então, perguntar para Karen assim, Karen, o que te move, né? O que faz você levantar e acordar e fazer as suas coisas, né? O que anda movendo a sua vida? É isso que te leva a questionar qual é o teu sonho. Porque se você sabe aquilo que te move, para onde você está indo, porque você está estudando, porque você está assistindo esse programa nesse momento, se você sabe o que está te movendo, se é um movimento de uma emoção de busca por uma espiritualidade, uma busca por um amor, enfim, se você sabe o que está te movendo, você sabe o que pode ser o seu sonho. Agora, se você não sabe nem o que está te movendo, então chega o momento de você olhar para dentro, né? Tem uma fala, né, do Alice no País das Maravilhas, né, que diz assim, uma pergunta na verdade, né? Pergunta: para onde é que você vai? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente, a pessoa não ter essa conexão com o sonho. Eu também acho que cada ser humano ele é uma representação, e os nativos também dizem muito isso, né? Cada ser humano é uma representação do sonho, do grande mistério. E seja qual for o sonho que aquela pessoa tem, ele tem a potencialidade de realizá-lo. Porque não é à toa que ele sonhou exatamente aquele sonho. É um sonho provindo deste grande mistério, que é a potência de todos os outros sonhos. É um grande sonhador, na verdade. Vamos dizer que o grande mistério é um cara que adora histórias e sonhos. Porque está cheio de pessoas, seres humanos, consciências, também trazendo suas histórias e seus sonhos para se juntar nesse grande mistério, né? Eu diria até, se eu puder complementar, dentro do caminho nativo, que nós temos as 4 direções sagradas, Sim. A pessoa que perde os sonhos, né, ela perde um pouco da sua essência quanto criança. Então a gente coloca geralmente para que vá aprender novamente com a direção sul, né, que é a direção da criança, para ela lembrar, né, quem é ela na sua essência, na sua criança. E assim, quando ela tiver encontrado isso, ela fala assim: então eu posso sonhar novamente. Porque uma pessoa que perde os sonhos, ela perde esse dom da vida, de brincar, de se alegrar, né, que é o que a criança traz, numa inocência, numa pureza assim, né, absoluta. Verdade. Tem uma das coisas que se fala também no caminho nativo, que diz que quando você é inocente, ou quando você está nessa direção sul, você é totalmente protegido. Você não precisa se preocupar com nada. Exatamente. Porque você está na inocência. Na inocência você não tem o receio de errar, de se preocupar, nada disso. Você está na inocência. Na inocência você está na pureza. Nessa pureza inocente. Isso é muito interessante. E vamos falar um pouquinho das suas experiências, que você viajou, viveu, morou lá nos Estados Unidos um certo tempo. Fale um pouco sobre a Sundance, esse ritual de passagem para os guerreiros da tribo. Fala um pouco dessa experiência. Assim, a Sundance, né, a Dança do Sol, é uma cerimônia Lakota, é um dos 7 ritos sagrados Lakotas. E é uma cerimônia que ela tem assim como foco principal, vamos dizer assim, manter a tribo na sua saúde, na sua religião, nos seus ritos, né? E é um rito que assim ele foi desenvolvido, né, através dos antigos, principalmente para os guerreiros aprenderem a honrar a eles mesmos e uma coisa que poucas pessoas sabem, né, honrar as mulheres. Porque assim, é uma dança
que ela define o rito de passagem do adolescente, né, do jovem, para o homem adulto. Então, assim, eles dizem, só pode casar com uma mulher o homem que fizer essa cerimônia da ascendência. Por quê? Porque é uma cerimônia de doação, é uma cerimônia onde você tem um sacrifício de dançar e cantar durante 4 dias, sem tomar água e sem comer nada. Então você está o tempo todo num campo aberto, né? Geralmente é um campo em meio à natureza, onde existe uma árvore que representa a árvore da vida, que faz a conexão com o Criador. E aí, através dessa dança, através desse jejum, você está entrando em contato com o Criador, com o Sagrado, e ofertando a Ele, né, tudo aquilo que você pode ofertar para receber a bênção, para receber os ensinamentos, né? Então é uma dança de sacrifício, mas é um sacrifício consciente, é um sacrifício que te traz o reencontro. Não é nada doloroso, não é nada que pode mutilar alguém, né? Porque uma das coisas que tem ao final da cerimônia é uma perfuração, né, que te faz ligar junto a uma árvore, né? E essa árvore é a representação da árvore da vida. E quando você faz o sacrifício onde rompe, né, existem duas madeirinhas que são rompidas e o sangue escorre, você oferece esse sangue à Mãe Terra, você oferece esse sangue ao Criador e aos seres humanos, aos seres vivos, para que sempre haja, né, o amor em primeiro lugar, né? É o sacrifício através do amor, mas é um amor, como eu disse, sem dor, né? Eu não preciso me machucar para oferecer amor para o outro. Porém, eu faço isso como algo que representa a minha gratificação ao Criador, a minha gratificação à Mãe Terra, que me nutre todos os dias, que me oferece alimento, me oferece uma casa para eu morar, né, e me desenvolver quanto espírito aqui mesmo. E é daí que veio a Caminhante das Nuvens? Não. De onde que veio Caminhante das Nuvens? Caminhante das Nuvens é um nome que eu recebi numa Vision Quest em 2007, que é um nome que me veio através dos céus, né? Quem não conhece, não sei se o Samuel já comentou, a Vision Quest é uma cerimônia onde você fica 4 dias sem comida, sem bebida também, em cima de uma montanha. E depois, no 4º dia que eu estava lá, já rezando... Olha só, deixa eu passar aqui a pergunta do chat que tem a ver. O Eduardo está perguntando, por favor, pergunta sobre o Vision Quest. Como é que funciona esse ritual? Então já é a oportunidade para você já explicar como é que funciona. A Vision Quest, então, é uma cerimônia de, a princípio, 4 dias, onde a gente se retira numa montanha, né? Aqui no Brasil, a gente faz o retiro em Airuoca, Minas Gerais. E aí o propósito é você subir essa montanha, e nessa subida você ter um foco, né? Um objetivo, por que eu vou subir até o pico mais alto e rezar, ofertar minhas orações. Por que eu tenho que ir até lá? Então você tem que ter um propósito, algo que você busca. E aí com isso, você faz o retiro de 4 dias lá em cima, na montanha, e você reza todos os dias em jejum, para que no final você possa receber então a visão, o entendimento, né, a vislumbração, a resposta daquilo que você foi buscar. Então você faz um sacrifício, vamos dizer assim, uma jornada para receber uma bênção, uma resposta de algo que você tem dificuldade de entender aqui na vida cotidiana. Então foi nessa cerimônia onde eu estava lá rezando, né, pedindo, Criador, por favor, não aguento mais ficar sem água, não sei o quê. E aí eu olhando para os céus, assim, né, eu sempre tive uma conexão com o Arcanjo Miguel, com forças superiores. Eu vi, né, um tubo se formando de luz azul ao meu redor. E aí vieram palavras, vieram canções e tal. E aí me veio um sopro assim, né, Caminhante das Nuvens, ou seja, aquele que caminha nas nuvens, mas que está aqui na Terra, né? Se é um caminhante, ele só pode caminhar em algo sólido, algo físico, né? Ele não pode caminhar só nas nuvens. Então ele é um caminhante das nuvens, não nas nuvens. Que legal. E você teria alguma história marcante lá das suas experiências com os índios norte-americanos? Olha, assim, estar com nativos é sempre uma diversão, né? Porque
tudo que você aprende na gargalhada, na brincadeira, mas sempre num tom muito sério, né? E assim, por eu estar lá fora, eu era um branco, né, buscando ensinamento indígena e tal. Então, toda vez que eu chegava nos lugares, o pessoal me olhava com um olhar tipo, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Não sei o quê. E eu cheguei na Sundance sem querer fazer Sundance, né? Eu fui até a Sundance porque uma amiga me convidou. E chegando lá, eu me comovi muito com a cerimônia, né? Lógico que eu sempre quis fazer, mas na hora eu fiquei com medo, né? Não tinha nem o aparato, que tem que ter uma saia, tem que ter uns preparos e tal. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu queria muito fazer, mas eu não tenho as condições aqui, né, necessárias. E aí chegou um dos líderes da cerimônia e falou assim, você quer dançar e tal? E aí eu falei assim, lógico. Então você tem que arrumar uma saia, tem que arrumar não sei o que lá. Enfim, fiquei assim o dia inteiro, pegando emprestado de pegando erva daqui, vai colher ali, para poder fazer a cerimônia. Mas assim, tudo que acontece no meio nativo é algo, que nem eu falei para o Samuel, que a gente ficou sem sinal aqui de internet, que você tem que aprender a lidar com o momento, né? Você nunca está no lugar errado, na hora errada, e a maneira como você vai lidar com esse momento é o que define a sua sabedoria sendo expressada ou não. Então, eu fui para a cerimônia sem querer, querendo estar, mas sem poder estar na cerimônia. Cheguei lá e o Grande Espírito escutou meu coração e falou assim, vai dançar, meu filho, vai lá dançar o que você quer. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu também viajei, quando eu estava em contato com as tribos lá norte-americanas, e você falou sobre essa coisa de gargalhada, tem uma cerimônia que eu tive onde participar, que acontece uma vez por ano, que é dos Rioca. E é muito divertida, porque é 300 pessoas, porque é a reunião das famílias, viu? Onde está junto com as famílias lá, né? E tem umas danças que você realmente gargalha durante todo o processo, porque o jeito deles fazerem, o jeito deles interagirem com o público, porque é uma tribo dos Reacas, que eles já nascem, já sabem que aquilo, já sente, tem os nomes e tudo mais, né? Vai e faz essa coisa muito engraçada e muito divertida, porque eu falei que essa última viagem que a gente fez foi a viagem do coiote, é bem isso, essa coisa do brincalhão que veio de do sul, né? Deixa eu ler aqui uma mensagem aqui no chat, que está a participação, a Cristiane. Ela está dizendo aqui que acredito o que nos faz falta nos dias de hoje são os rituais. Somos levados a fazer as coisas no automático. O xamanismo faz muito bem esse resgate. Parabéns a todos vocês, é a Cristiane falando. Assim, eu entendo que a Cristiane falou que são os ritos de passagem, né, que fazem muita falta. Então, de repente, você se torna um jovem, depois se torna um adulto, depois se torna velho, né, um ancião, mas sem ter algo que marca essa ritualística, né, que torne sagrado esse momento. E além de outros ritos, né, como ritos de estações, né, que a gente costuma comemorar aqui em São Paulo, e lógico por todo mundo, né, os xamãs fazem, e quando passa uma estação para outra, né, primavera para o verão, verão para o outono, outono para o inverno, né, quando você aprende a honrar isso, você aprende a honrar novamente você. Né? Cada estação tem um ensinamento. E aí eu digo mais, que todos os dias o sol ele levanta, né? E aí o primeiro iniciador dos ritos sempre foi o sol. Então o rito de você levantar e agradecer ao Grande Espírito, ao sol que está ali nascendo, ou ao sol que está se pondo, agradecendo, são pequenos ritos, são pequenas chaves do dia, né? São os mistérios, as magias que você, aprendendo a acessar de um momento assim muito simples, no carro, né, em casa, enfim, você já se torna alguém que está dentro de uma ritualística. A questão é prestar atenção, né? Você estar atento ao ambiente que te cerca e não ficar com a melancia ali, né, quadradinha assim, né? É só isso. É verdade. E a gente já chegou aqui, já no finalzinho do programa, já vamos pedir para o nosso convidado, o Helder, passar a sua mensagem final para os nossos amigos internautas que estão aí acompanhando. Deixar a sua mensagem, vai aparecer também um site que é Caminhantes das Nuvens, né? E as pessoas podem também conhecer um pouco melhor o seu trabalho e tudo mais. Por favor, a sua mensagem final. Então, assim, em primeiro lugar, agradeço o Samuel por ter me convidado, uma pessoa que nem tinha me conhecido direito, né? Me convidou porque recebeu informações minhas. E aí, é que nem eu falei assim, tudo está em sincronia
com o universo, com o grande mistério, né? Então eu estou aqui do lado de uma pessoa que estuda o caminho há tanto tempo, que tem um programa aqui na Biosegredo, e estamos aqui no mesmo caminho, no mesmo jeito, né? Então, assim, a sincronicidade, a ritualística, a voltar à sua essência é algo que é tão simples quanto você acordar de manhã, entende? Então, tudo que é passado e ensinado é algo que é extremamente simples, só que demanda a nossa atenção. Eu hoje tenho o meu trabalho desenvolvido em atendimentos individuais, eu realizo trabalhos como círculos de cura, né, rodas de cura, aqui na Vila Mariana, aqui próximo. Quem quiser me conhecer mais, que nem o Samuel falou, tem meu site www.caminhantedasnuvens.com, e aí eu fico aberto para quem quiser mandar perguntas ou, enfim, me conhecer. Mais uma vez agradeço aqui a Biosegredo e o Samuel. Nós agradecemos a sua participação e queremos agradecer também a participação de todos vocês aqui via chat. Inclusive entrou aqui mais uma mensagem que é a Cris, a sua irmã. Meu irmão querido, que alegria ver você, mandando bons ventos do Novo México para você. Continua esse caminho lindo que você tem trilhado. Não acredito. Agradecemos também a Sônia, a Suzy, a Tânia, o Edu, a Karen, a Cris e a Cris. Duas Cris, uma Cristiane e a Cris. Desejamos para você uma ótima semana, uma ótima vida, com muita sintonia, com muita conexão com a sua verdade, com o seu sonho. Arro, vamos fechar com a canção. Vamos lá. Arro. Hey no, yana, hey.